Como lidar com o luto? Como eu vou passar por esse processo? Hoje, na live do Japão, aqui estaremos falando sobre isso. Sou psicóloga Patrícia Menezes e te convido a estar comigo nessa live. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Estamos aqui em mais uma live. Mais uma terça-feira, no Brasil de manhã, no Japão à noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Que bom que vocês estão aqui comigo. E nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, pouco falado, porém importantíssimo para a vida de cada um. Como lidar com o luto. Bem-vindos. Já vai compartilhando a live, já vai entrando, falando da onde você é, para a gente poder dar um alô aqui bem gostoso para você, mandar um beijo para a sua cidade. Bom dia, bom dia. Olá, olá. Eu tô vendo aqui que tem umas carinhas que eu já conheço. Nossa querida Ângela. Bom dia, boa noite. Ellen. Oi, querida. Bom dia. Vamos lá, pessoal. Já vai, entrando, compartilhando a live. Alcançar o máximo de pessoas possíveis para que muita gente possa participar. Deixa eu colocar aqui no meu celular. Eu estou colocando aqui no meu celular para ver quem está comentando. Olá, pastora Sônia, bem-vinda. Vamos lá, gente. Já vai sendo esse compartilhador dessa live que vai ser muito, muito, muito especial, muito importante para você. Todos nós passamos por esse processo de luto, não é verdade? E o luto não está relacionado só à questão de morte, mas também de outras questões que nós acabamos lidando, né, com a perda, com a ruptura, e passamos por esse processo também. E é importantíssimo nós termos conhecimento de como lidar, não só para nós, mas para as pessoas também que estão ao nosso redor. E você é muito bem-vindo na nossa live, ok? Vai convidando seus amigos aí, vai entrando para a gente poder conversar sobre isso, você compartilhar, você comentar, você ser esse propagador também desse conteúdo que tem ajudado a tantas pessoas, como é importante, né? Nós nos munirmos de conhecimento e podermos realmente lidar com situações emocionais e aprender a lidar no nosso dia a dia. Como é importante isso. Eu te convido a entrar comigo nessa jornada. Deixa eu ver que já passamos 3 minutos. Quando fizer 5, a gente vai começar realmente o nosso conteúdo. E por enquanto que você vai entrando, vai dizendo de onde você está falando, qual a cidade, qual o país, para dar um alô aqui bem gostoso para você, um beijo. E para que também a gente se apresente, né? Eu estou em São Paulo, estado de São Paulo, cidade de Mongaguá. Estou morando em Mongaguá. Então, vão entrando aí, vão falando de onde você está falando. Está no Japão, está no Brasil, está em outro lugar. Muito bem-vindos a essa live. Gente, como é importante aprendermos sobre isso. Por quê? Porque se você talvez não tenha passado ainda por esse processo de luto, seja na sua família ou com algum amigo, ou algo que aconteceu, né, de brusco, de ruptura na sua vida, alguma pessoa ao seu redor com certeza já vivenciou ou está vivenciando, e você, tendo conhecimento, você pode ajudar a vida de alguém, não é verdade? Como é importante, como é relevante esse tema, e pouco falado também. Pessoas evitam falar porque é uma coisa tão delicada, tem gente que não sabe como se portar diante de alguém que está passando por algum luto. Então é muito importante você aprender sobre isso. Muito importante você se munir desse conhecimento para que possa aprender a lidar. Seja o seu amigo, seja algum parente seu. E você também, né, lidar com isso, aprender a lidar com isso. Algo tão delicado, não é verdade? Mas que possamos aprender, possamos nos munir desse conhecimento. Vou já começar a falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é como lidar com o luto.
como lidar com esse processo de luto. Mas, doutora, o que é o luto? O que é o luto? Por que o luto acontece? Como é que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então, o processo de luto é um conjunto de reações, é um conjunto de emoções que acaba resultando numa perda muito impactante. Pode ser de um ente querido, pode ser de um amigo, alguém chegado à família e que acabou falecendo e você ali sentiu de forma muito forte a perda. Às vezes até a pessoa não estava nem convivendo naquele momento com você, mas você conhecia, você tinha memórias afetivas com aquela pessoa e acabou que aquela pessoa faleceu, você estava sem contato provavelmente, ou tendo contato todos os dias. E, gente, como é importante nós aprendermos sobre isso, porque algum contato com alguém que já passou, tem passado, ou talvez você passe em algum momento, porque todos nós vamos passar por isso, não é verdade? Eu já passei por alguns lutos na minha vida, né, com entes queridos da minha família que faleceram, vieram a falecer. E a gente fica, sabe, no momento da perda, a gente fica tão perdido, não é verdade? Tão desorientado. Então é muito importante sabermos lidar com isso, termos esse conhecimento. Pessoas já começaram a compartilhar aqui algumas coisas. A Carla Alves, bem-vinda, minha amada. Pio Nagatani, estou acompanhando essa live por motivo de eu estar em luto, ainda perdi minha mãe há 3 semanas, ainda está um buraco enorme na minha alma. Pio, é importantíssimo você ficar até o fim dessa live, ouvir o que eu vou falar, para que você possa entender um pouquinho até qual é a fase do luto que você se encontra e como lidar com isso, ok? Gente, além da questão da perda de alguém muito importante, de alguém muito relevante na sua vida, como a mãe, por exemplo, que o Pio acabou de compartilhar, não é verdade? Existem também situações na nossa vida que não é uma morte, mas é algo, a ausência de algo, a cisão de algo, né? Ruptura, na verdade, de algo que aconteceu na tua vida e que trouxe tristeza, trouxe esse sentimento de perda, esse sentimento de vazio, sabe? De algo que foi arrancado de você. Também existe para esse tipo de situação o processo de luto. E cada pessoa, ela elabora um luto diferente. O meu luto não vai ser igual ao do Pio, por exemplo. O meu luto não vai ser igual ao seu, você que está assistindo aí. Cada um elabora um luto diferente. Cada um tem uma reação diferente, entende? E cada um vai elaborar esses processos e vai passar por esses estágios de forma única, de forma diferente de cada pessoa. Oi, Rosana, bem-vinda, minha linda. Boa noite, né? Para quem está no Japão e bom dia para quem está no Brasil. Então, gente, é muito importante a gente tentar entender esses estágios, ajudar o próximo, ajudar a si mesmo, para não ter tanto sofrimento, porque é um sofrimento. Concorda comigo? É algo muito forte, muito intenso essa questão da perda, né? Seja de algo que aconteceu, ou seja de alguém que veio, né, a falecer. Tem uma pessoa que tá até um nome japonês, né? Não sei dizer esse nome aqui. Tá falando assim: não existe nada que conforte, muito menos psicologia, pois quem viveu e quem perdeu a mãe fomos nós. Psicologia não sabe o que foi vivido. Isso faz 1 ano e 3 meses que perdi a minha. Na verdade, a psicologia ela vem como uma ferramenta para ajudar nesse processo. Mas só você sabe a dor que você está vivendo. Só você sabe o que você está passando. E é como eu estou falando, cada um elabora o luto de uma forma diferente. Não é que a psicologia não saiba sobre o luto. Sabe e sabe muito. E tem estudado e tem estudos científicos muito relevantes. O que não sabe é como você tem vivido, né, no momento. E se você precisa de ajuda, o suporte psicológico é primordial, é essencial para você processar esse luto e desenvolver, ok? Então vamos lá. Então cada pessoa elabora o seu luto de uma maneira, né? O sofrimento, a desestrutura, a ideia de fim é algo que a pessoa não consegue lidar, não consegue entender exatamente o porquê daquilo e acaba que entra, né, nos processos de luto e depende muito também da pessoa, como eu falei, a vivenciar naquele momento aquele luto, né, da forma que ela está vivenciando naquele momento. É algo que não tem como definir.
o luto da pessoa vai passar por isso, isso e isso. Não tem como definir especificamente e exatamente, mas temos como entender algumas fases, entender alguns comportamentos e ajudar nesse tipo de comportamento, nessas fases, para que a pessoa ela possa processar esse luto, processar essa perda. Então, uma vez eu li de um certo escritor, quando eu estava estudando, né, na faculdade, e aquilo me chamou muita atenção, aquela fala daquele escritor, me trouxe entendimento de como é que uma pessoa, quando passa por um processo como esse, ela fica meio que se sentindo daquela forma. Ele citou o seguinte, que o luto é como algo comparado a uma amputação, sabe? Uma pessoa, ela sofre um acidente, sofre algo muito forte, muito intenso, de perda de algum membro do corpo, e aquele membro do corpo, porque todos os nossos membros do corpo, eles são funcionais. O dedo mindinho, ele é funcional, seja do pé, seja da mão, né? Tudo é funcional no nosso corpo, mas quando você perde, você sente aquela perda, né? Do braço, da perna, né? Quem passou por esse processo de amputação sabe o que eu estou falando. E o luto é como se fosse esse processo de amputação, algo que foi arrancado abruptamente, algo que foi arrancado sem que você quisesse, né? Sem que você tivesse preparado, digamos assim, e essa amputação, ela acontece do membro do corpo, não é verdade? Tá ali amputado, tá fazendo falta, dói, sabe? Mas você aos poucos consegue retomar a sua vida, você aos poucos vai conseguindo, né, vencer e superar esse processo de luto, mas nunca vai esquecer, entende? Tá lá, arrancou, sabe? Tá fazendo falta. E muitas vezes até traz saudade, traz dor, mas tá ali. E você vai lembrar sempre daquele momento, você vai lembrar sempre desse processo, sabe? Você vai lembrar da perda. Mas ele comparou a uma amputação de um membro. E eu achei tão interessante aquilo ali, sabe? Me tocou tanto naquele momento que eu estava lendo aquele texto. E eu falei, nossa, como é forte, né? O luto é um processo forte. O luto é um processo intenso nas nossas vidas. E passa muita coisa na nossa cabeça. E eu estou falando algo muito particular em mim. Esses dias nós tivemos uma perda de um amigo que estávamos distantes, né, no momento, pelo contexto. Estamos aqui em São Paulo, eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte, e a gente recebeu a notícia aqui que essa pessoa tinha falecido. E como foi doloroso para mim e para o meu esposo receber a notícia. Muitas coisas passam na cabeça, né? O Pio está falando assim, ainda passa um filme na nossa memória, exatamente. Passa um filme, eu vou até falar no final, Pio, algo muito importante sobre isso, inclusive sobre a questão dessas memórias, né, que passa. Então a gente precisa aprender a pegar essas memórias e usá-las de forma boa pra gente, certo? E eu vou te explicar por quê, como. Mas a gente recebeu essa notícia e foi tão impactante pra gente, e a gente ficou assim, sem entender, a gente chorou, a gente sentiu, será que isso mesmo tá acontecendo? Né? Passa muita coisa na cabeça. Será que eu estou num pesadelo? Será que eu vou acordar desse pesadelo? Né? É assim, passa mil coisas na nossa mente, no nosso coração, e a gente precisa passar por esse processo. Tá? Quero te dizer que você não pode evitar o luto, você não pode fingir que ele não está acontecendo. Ele vai acontecer e você precisa passar por ele, certo? Então, apesar da gente não poder comparar, né, o luto de alguém, por exemplo, como eu estou falando, né? O Pio está no processo de luto, eu estive agora, recentemente, por causa do nosso amigo, né? Estou ainda, na verdade, eu e meu esposo, né? E aí existe também a questão do grau de parentesco, né? Que quando é alguém que você estava convivendo, quando é uma mãe, quando é um pai, eu estava até falando para uma pessoa, uma amiga, que esses dias perdeu a mãe. Ela tá online, inclusive, Verônica. Oi, Verônica. E eu tava falando pra ela, eu falei, olha, Vê, a gente não tem nem o que dizer. É um abraço, né? Dizer assim, que Deus te console, que você consiga, né, receber força do alto, né? Que é aquilo que eu creio. E aí eu tava dando aquilo que eu tenho, né? O amor, a fé, e dizendo pra ela, né?
que a gente estava ali, né? Mas que sabemos que é doloroso, sabemos que é difícil, mas vai passar, sabe? E eu quero te dizer hoje, você que está passando por esse processo de luto, vai passar, certo? Eu não sei quanto tempo, eu não posso te dizer. Eu não tenho uma resposta do tempo que você vai passar por esse luto, mas vai passar, ok? E isso vai ser transformado em resiliência. Vai ser transformado em algo para a tua vida que você vai passar por isso e vai dizer assim, poxa, eu passei, eu sei como é. Alguém que está passando, você vai poder trazer uma palavra, né? Ou até mesmo um abraço e dizer assim, eu tô aqui, sabe? Pode chorar. Eu até falei para ela, pode chorar, chore. Né? Se tá sentindo para chorar, chore. Né? Bote para fora, coloque para fora aquilo que você está sentindo, porque realmente não é fácil. E aí essa psiquiatra, ela apesar de eu falar, né, que não existe, né, tipo assim, uma regra, porque cada um passa por um tipo, né, é um perfil de luto, é uma forma de passar pelo luto, né, mas existem fases que a gente pode detectar, e até mesmo você que está passando, você pode detectar isso em você, né. A Luciane está falando assim, bom dia, paz do Senhor, Caraguatatuba aqui, verdade, o luto é muito forte, só Deus nesses momentos, mas sim, precisamos de ajuda e ser ajudado por nós, e ser ajudado por nós mesmos. Às vezes nos martirizamos, né, verdade, e as coisas ficam muito mais complicado ainda de passar o luto, né, que vem, essa questão de martirizar que você está falando é a questão da culpa, muitas vezes, né, mas eu vou chegar lá, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, alguns estágios as pessoas passam, não necessariamente nessa ordem que eu vou falar, porque essa pessoa está num estágio, já que vai para outro, então é algo muito da pessoa, certo? Mas existem alguns estágios que é muito importante a gente poder entender, né? Que vai passar por esses estágios, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Por exemplo, o estágio da negação. Que estágio de negação é esse, Patrícia? É onde a pessoa, pode ocorrer onde a pessoa, né, está apresentando esse comportamento, né, de negar silenciosamente que aquilo de fato aconteceu. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu estou num pesadelo, eu vou acordar e isso não é real, isso não é verdade, sabe? Você está nesse processo de negar que aquilo está acontecendo. E às vezes você nega dentro de você, você não fala nada para ninguém, você está negando aqui dentro, silenciosamente, pensando que realmente foi um pesadelo, foi algo que aconteceu que, tipo assim, ai, foi... Então não é real, sabe? Você fica pensando isso. Ou através da fala. Não acredito, eu não acredito que isso aconteceu, sabe? Eu não acredito, não quero, não pode. E você fala para alguém, você fala para você mesmo, sabe? E esse é o processo de negação. Você está negando aquilo que está acontecendo. Ou silenciosamente, como se você estivesse realmente vivendo um pesadelo que você vai acordar a qualquer momento. Ou falando, né? E é interessante que nesse discurso que a pessoa vai falando e vai tentando negar isso, sabe? Negar que realmente aconteceu, você começa a entrar num processo, né, num comportamento de quê? De muita tristeza, sabe, você não consegue entender o que está acontecendo de fato. Sabe aquela pessoa que fica bem lenta, que fica bem assim, nossa, tá tudo aqui muito turvo, sabe? É nesse processo de negação aqui, nesse estágio de negação que você está vivenciando, né? A Nilza falou assim, oi, pastora Nilza, eu passei por isso com meu pai, éramos jovens e foi bem difícil. Até hoje parece que foi ontem, né? Faz 40 anos. Olha só o que a Nilza tá falando. Foi há 40 anos atrás, mas parece que foi ontem. Por quê? Porque é uma coisa que a gente nunca vai esquecer. Nunca, sabe? É algo que a gente leva, entende? É algo que a gente sente e leva por toda a nossa vida. Como eu falei, como um membro que foi amputado do corpo. Você sempre vai lembrar. Vai estar ali a marca, sabe? Mas eu acredito, né, pastora Nilza, que tá a cicatriz, né? Não dói como
há 40 anos atrás. Mas ainda dói. Você sente. Por quê? Porque foi uma pessoa que foi importante para a tua vida. Você viveu momentos afetivos com essa pessoa. Então, isso ainda traz, né, a tristeza, mas você já passou por isso e já passou por esse processo, né? Então, vamos lá. Não existe tempo determinado para se passar por esse processo de negação, como eu falei, né? Porém, o comportamento do enlutado deve ser observado, sabe? Você tem que observar o comportamento da pessoa que está enlutada. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa, ela esteja negando, e quando cai a ficha, como aconteceu, eu vou contar um caso aqui de um rapaz que eu conheci. Quando caiu a ficha, a pessoa parece que vem com uma carga muito intensa, né, de até mesmo chegar a surtar, sabe? Chegar até aquela coisa assim, né, que até a gente chama do estágio de raiva, né, que a psiquiatra detectou. O estágio de raiva, o estágio onde a pessoa vem com raiva daquilo que aconteceu, até começa a se culpar por algo, ou por não ter tido o tempo suficiente com a pessoa, ou por não ter feito isso ou aquilo, vem muito forte, muito intenso. Então aconteceu um rapaz que eu conheci, meu esposo, nós conhecemos, que ele perdeu a esposa, né, um rapaz jovem, e ele perdeu a esposa teve um bebê, e com um mês de ter tido o bebê, ela faleceu, ela teve AVC. Por causa das complicações do parto, ficou sequelas, e aí ela teve esse AVC e na hora faleceu. E ele estava com um bebê de um mês no braço, e ele não, sabe, esse processo aqui de negação silencioso, ele estava nesse processo de negação, desse estágio de negação, e ele estava agindo como se estivesse forte, como se nada tivesse acontecendo. E as pessoas vinham consolar ele consolava as pessoas. E eu falei para meu esposo assim, amor, ele não tá como se não estivesse acreditando, ele está negando. Ele está passando por esse processo sem viver o luto. E ele passou um mês, passou 2 meses, daquele jeito, parecia que não tinha perdido, né, a pessoa. Só que quando chegou o momento de cair a ficha nele, ele simplesmente surtou. Ele surtou que ele teve que ser acompanhado, né, de forma muito ali, perto, próxima, e ele se isolou, assim, das coisas que... Não se isolou, eu digo, de ficar sozinho. Ele saiu, né, do processo que ele estava vivenciando ali, que ele continuou a fazer as coisas, continuou, sabe, a fazer as atividades dele como se nada tivesse acontecido, e todo mundo achando que ele estava forte, que ele estava bem, que ele estava... Mas, na verdade, ele estava negando o que tinha acontecido. E quando caiu a ficha, ele soltou. Soltou mesmo, sabe? A raiva veio, sabe? A revolta, entendeu? E muitas vezes vem a autoculpa, como eu falei, por que eu não fiz isso, por que eu não fui assim, por que isso ou aquilo, ou culpa alguém, ou culpa algo, entende? E isso foi na vida dele muito intenso. Aí quando aconteceu, aí eu falei, nossa amor, tá aí, ele não vivenciou o luto, né? Ele não estava vivenciando essa perda e aconteceu dele realmente, né, extravasar tudo aquilo que ele estava acumulando. Por isso que eu tô falando, o luto, ele deve ser vivido. Você deve passar pelo luto. Você não deve negar, entendeu? Você deve passar por ele. Pra quê? Para que você sinta, chore, né, coloque pra fora, mas que você possa processar. E isso se tornar claro pra você de que aconteceu realmente a perda, aconteceu realmente a ruptura, né? Aquela pessoa não vai mais estar ali, ou naquela situação que você vivenciou algo de ruptura, seja relacionamento de amizade, seja relacionamento, né, com alguém, um divórcio, alguma coisa assim. Todos nós vamos passar. E é importante viver, certo? Para poder, não é viver por viver, é viver para poder processar, para poder ter esse processo
né, resolvido dentro de você. Você nunca vai esquecer, mas ele vai estar processado, ele vai estar desenvolvido dentro de você. Você vai saber que isso aconteceu e que realmente, né, você viveu o luto, você chorou, você sente falta, você sente saudades, porém você, né, passou por isso e se tornou mais resiliente, certo? Vamos lá ler aqui. A Nilza falou assim: foi através dessa tragédia que eu e minha irmã voltamos para o Senhor. Assim, vocês correram para a fé, correram para Deus, né? E ali receberam um consolo, né? Porque muitas pessoas, elas passam por isso e elas recorrem realmente, né, ao divino, a algo que traga realmente, porque não existe nada que a gente possa fazer, né, a não ser abraçar, viver aquela dor com aquela pessoa, acolher aquela pessoa e estar ali ajudando a ela passar por esse processo, né? E muitos recorrem à fé, muitos recorrem a Deus, né, para receber esse consolo divino, né? A Sônia está falando assim: sim, é difícil, mas temos que atentar em como vivíamos com a pessoa que partiu. Meu marido foi recolhido, mas a vida que tínhamos era boa. Fiquei quase 1 ano e meio enterrada viva para cuidar dele. Louvo a Deus, pois fui para ele tudo o que eu poderia fazer. Quando partiu, senti muita paz e um sentimento de dever cumprido. Existem pessoas que sofrem devido a remorso, sentimento de culpa, exatamente. Que é aquilo que eu estou falando aqui, né? A culpa vem, né, até nesse estágio de raiva, que eu vou falar agora. É quando a pessoa culpa alguém ou algo. E é aquele estágio que você coloca, né? Até muitas vezes por causa dessa falta talvez de contato antes, né, da pessoa falecer, você coloca a culpa: não, porque eu não vivi isso, eu não fui visitar, eu não fui fazer isso, eu não fui fazer aquilo, né, e começa a lamentar coisas que passaram já e que não foi possível viver com aquela pessoa. Mas é um estágio que a pessoa está passando de raiva mesmo, né? De colocar para fora aquela raiva, aquela sensação de tipo assim: poxa, aconteceu e eu não pude fazer nada. É a sensação de impotência, entende? Porque a pessoa se foi e você estava impotente, você não pôde fazer nada, entende? Essa sensação que vem, sabe? Então, gente, é muito importante que a gente realmente possa processar e passar por esse processo e entender que vai passar, um momento vai passar. Eu lembro da minha cunhada, ela perdeu o marido, 2 cunhadas minhas, perdeu o esposo, e a gente viu ali que foi um sofrimento muito grande, né? Porque elas não esperavam, foi algo muito abrupto, eles morreram novos, né? Mas morreram de AVC, né? De infarto, AVC, um foi infarto e o outro foi AVC. E foi algo muito abrupto, né? E a sensação de tipo assim: eu não me despedi, eu não tive tempo para fazer isso ou aquilo, eu poderia ter feito mais, né? É nesse estágio de raiva, sabe? De se cobrar ou cobrar de alguém algo, entende? Que não tem mais sentido cobrar. Mas a pessoa entra nesse estágio e acaba entrando nesse processo de cobrança de algo, entende? Para o enlutado, né, nesse processo, né, de luto, é muito importante quando é algo, né, muito como a mãe, um marido, um pai, se está sofrendo muito, ter esse acompanhamento terapêutico. Por quê? Porque no espaço da terapia, você vai falar, você vai ver de outro ângulo, porque a pessoa está tão assim envolvida na dor, ela está tão focada naquele processo ali de dor, de tristeza, de lembranças vindo o tempo todo, que ela não consegue raciocinar e não consegue processar, né, começar a processar esse luto. Então, a terapia vai trazer o quê? Essa ajuda para a pessoa processar esse luto, para a pessoa olhar de outro ângulo, para a pessoa começar a lembrar da pessoa, não de forma que, porque faltou isso, faltou aquilo, mas lembrar coisas boas, coisas que você vivenciou, que eu vou falar mais na frente, né, sobre isso. E a pessoa, ela não consegue ter esse discernimento, não consegue ter essa percepção. Ela fica naquela dor, ela fica focada naquela dor, naquele momento de tristeza,
sabe? Então é importante para você o quê? Ter essa ajuda. Se você realmente não está conseguindo processar, você está com dificuldade de processar, você precisa buscar ajuda. E o psicólogo, ele tem esse papel, né, de trazer, né, para a pessoa que está enlutada esse processo, né, de processar, de aprender a processar e aprender a trazer como resiliência para a sua vida. Eu vou ler mais uma coisa aqui. A Nilza está falando assim: meu irmão perdeu a esposa há 5 anos. Ele até hoje vive sofrendo. Quando aconteceu, ele queria até acabar com a vida. E hoje ainda chora essa perda. Tentou um relacionamento, deixa eu tentar aqui ler mais, né? Um relacionamento, mas compara. E até chama a outra pelo nome da esposa. Então, ele ainda está nesse processo de luta, ele precisa de ajuda. Sabe, pastora Nilza, ele precisa processar. Ele ainda não processou. Então tem que... E aí, como eu tô falando, a gente não sabe quanto tempo, sabe? Cada um passa... tem um tempo específico para aquela pessoa. Tem gente que passa 1 ano, tem gente que passa 5, 10, né? Mas quando tem muito tempo assim, né, que isso se estende bastante, é importante ter essa ajuda terapêutica para poder processar. A pessoa vai ter um coração grato por tudo que viveu com aquela pessoa, vai lembrar daquela pessoa com carinho, mas ela vai ter processado e vai seguir a vida dela. Ela vai conseguir seguir a vida dela, ela não vai parar, ela não vai paralisar naquela dor, sabe? Porque tem muitas pessoas que paralisam naquela dor. Hoje esse rapaz que eu tô falando, ele é casado novamente, é um rapaz novo, né? Tá formando novamente a família, mas para ele foi muitos anos, né, para poder processar isso, e cada um tem um processo, sabe? Então, gente, falei já sobre o estágio de raiva, né? É importante essa elaboração do luto, é importante esse processar, para que a pessoa ela não paralise, ela continue a viver. E continuar a viver não é esquecer. Você não vai esquecer que aquilo aconteceu. Aquilo vai estar na tua memória. E aí você tem que entender que sempre vai estar. Você sempre vai lembrar, mas você vai conseguir levar a sua vida adiante, ok? O estágio de negação e de barganha. Vamos lá aqui falar, porque negociação e barganha são coisas que entram em situações diferentes. Porque a negociação é quando a pessoa quer tentar reverter o quadro, sendo que ela não pode reverter, certo? A negociação vem tipo assim, mas eu quero reverter. Sabe, eu quero... A barganha vem quando a pessoa, por exemplo, está sabendo que aquela pessoa está prestes a falecer porque está com alguma doença grave. Não é a perda abrupta, né? Mas você está ali com alguém que está, por exemplo, com uma doença, né? Um câncer, e está em fase terminal, e você está vivendo aquilo ali, mas você quer barganhar, tentando fazer com que a pessoa não passe pela morte. Você sabe que está para acontecer aquilo, mas você não quer, e você fica barganhando, né? É um comportamento de barganhar, de querer fazer algo para que aquilo não aconteça, sendo que não cabe a você, não está no seu poder, entende? É importante entender isso. E aí você faz o quê? Você fica tentando barganhar, tentando processar, né? Para não perder aquela pessoa, mas na verdade aquilo está se encaminhando realmente para a morte. Ou a negociação, né, que é quando a pessoa já perdeu e a pessoa quer, de alguma forma, né, negociar isso, para não acreditar realmente que aquilo está acontecendo. Mas tem gente que eu já conversei com várias pessoas que aconteceu? Aconteceu essa perda abrupta ou a perda gradativa, porque a pessoa vai, né, por exemplo, uma doença piorando, e você sabe que o médico fala assim, olha, não tem mais jeito, aí você recorre à fé também, você ora, você pede a Deus para fazer um milagre, e existem casos que acontecem realmente os milagres, mas existem casos que não acontecem, que chegou realmente a hora da pessoa partir. E aí você fica ali, sabe, ainda negociando dentro de você. Vou ler já aqui os comentários, tá? E eu já percebi que existem pessoas que acabam tendo sonhos com essa pessoa que faleceu, num processo ali de despedida, sabe? É como se a pessoa estivesse se despedindo dela.
E aí nesse sonho você acorda chorando, acorda, né, com o coração apertado, mas ali está sendo uma despedida. Esse processo, esse estágio de negociação está finalizando ali, entende? Então eu já acompanhei algumas pessoas que, eu tive sonho. E aquele sonho foi crucial para ela, porque ela entendeu que realmente aconteceu e está realmente, né, se despedindo naquele momento daquela pessoa. Deixa eu ler aqui. César falou assim, porque fico muito sentido quando morre alguém próximo, mesmo não sendo parente próximo. Porque você talvez seja alguém sensível, né? Alguém que sente a dor, né? Tem compaixão. Então, a pessoa que tem muita compaixão pelo próximo, sente muito também. Eu também, César, tenho muito isso. Eu sinto muito, né? Quando alguém conta assim, fulaninho perdeu a mãe, fulaninho perdeu o pai. Eu choro junto com a pessoa, eu sinto, sabe? O que a pessoa está sentindo, isso é compaixão. É algo do seu temperamento, é algo que você tem, essa facilidade de sentir a dor do próximo, ok? Donata está falando assim, perdi meu filho há 5 anos e tento levar adiante, mas meu marido não, ele é preciso, quero ajudá-lo, mas está muito difícil. Como posso ajudá-lo sem perder minha família? Estou muito cansada. Donata, na verdade o seu marido, ele precisa desse acompanhamento, porque ele precisa processar, ele precisa elaborar esse luto. Ele não elaborou ainda. E é isso que eu estou atentando para vocês, certo? Cada um tem um tempo de elaboração. Por que que entra aí o profissional, né? A pessoa falou que psicologia não ajuda? Não concordo, certo? Não porque eu sou psicóloga, mas porque ajuda sim. O processo de elaboração precisa-se de ajuda. Quando é muito tempo, é muito prolongado, 5, 10 anos, precisa sim. Precisa de um profissional aí para ajudar a elaborar. E ajudar a elaborar não é esquecer, colocar dentro da caixinha, pronto, acabou-se. Ajudar a elaborar é a pessoa entender que aquilo aconteceu, que a perda aconteceu, superar aquela perda e continuar a viver. Continuar a ter a sua vida, porque tem outras pessoas, tem a mãe, tem o marido, tem a esposa, tem outros filhos, e aí precisa continuar a viver. E esse processo de elaboração precisa acontecer, certo, Donata? É importante o seu marido ter essa ajuda. Então, gente, o processo de negociação de barganha, já falei, né? Outro processo, outro estágio, é o estágio depressivo, onde a pessoa, ela sente a tristeza se materializa de uma forma muito intensa, muito grande, muito profunda, um vazio, porque aquela pessoa, né, que foi embora, né, é como se tivesse gerado um vazio, seja na casa, seja no sentimento, entende? E aí aquela pessoa sente esse vazio, sente tudo desconexo, sente tudo sem razão, entra nesse processo depressivo, por causa do luto, por causa da perda, sabe? Ou até mesmo algo, como eu falei, né, no início, que aconteceu, que você teve uma ruptura de um relacionamento, uma ruptura de uma amizade ou de um relacionamento, né, de casamento, por exemplo, muitos anos vivendo ali com aquela pessoa e acaba rompendo, e aquilo se torna um processo também de perda, de luto. E é importantíssimo a pessoa elaborar, para não paralisar na vida, sabe? Porque a gente acaba parando. Não é que a pessoa ela durma, acorde e não viva, ela vai viver. Mas a vida dela vive em função daquela perda, daquela dor, e ela não consegue sair daquela dor. E aí ela precisa elaborar para poder continuar a viver. A saudade vai ficar, né? A lembrança vai ficar, mas ela vai conseguir tornar aquela dor num processo de resiliência. Uma resiliência na sua vida. Você superou a dor, sabe? Esse é o objetivo, é o foco. Então, no caso do psicólogo, quando a pessoa ela chega já nesse estágio, né, estágio depressivo, e o psicólogo vai ajudar, ele vai ajudar, né, na questão do processo de depressão, né, devido ao contexto de luto. Ela vai elaborar, né, junto com a pessoa, né, o processo de luto, e ela vai também combater os sintomas, né, a angústia, vai trazer, né, para a pessoa o sentido da pessoa viver. É muito importante isso. E isso vai sendo gradual,
o ânimo vai chegando, os novos sentidos para a vida vai chegando, sabe? Vai sendo desenvolvido. Então é importante, muito importante, você procurar ajuda. Ou a pessoa que está do seu lado, que está vivendo isso, você encorajar essa pessoa a procurar ajuda profissional, certo? O estágio de aceitação do luto é quando a pessoa já não bloqueia o sentir, certo? Não nega, não negocia, não está nesse estágio, né? Tá no estágio depressivo, mas começa já a aceitar o processo e a, né, elaborar, entende? Então, nesse momento, a pessoa já não bloqueia o sentir e acaba aprendendo a lidar com o processo, aceitando a condição da perda. Como eu falei, não se trata de esquecer. Ah, eu esqueci, a pessoa, né? Tipo assim, quem morreu, quem... Não, gente. Você vai lembrar. Lembra do membro amputado? Vai estar lá. Vai ter, né, aquela sensação de que foi arrancado algo. Mas você já não bloqueia o sentir e já não fica paralisado naquela dor. Você consegue elaborar e você consegue aprender a lidar com esse processo, ok? E você começa a aceitar a condição da perda. Aconteceu a perda, realmente, né, a ruptura, a morte, e eu estou aceitando isso, deixando, né, a coisa fluir, acontecer, sair, né? Elaborando, sabe? É isso, certo? Então, aceitar também não é deixar de sentir. Importante dizer isso. Porque se você, por exemplo, conversar com, por exemplo, uma viúva, ela vai dizer, nossa, eu sinto saudade, eu sinto falta, eu lembro, né? Quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, eu lembro. Mas o processo de aceitação já aconteceu, ela já aceitou, ela já entendeu que a pessoa não está mais ali, a pessoa faleceu, entende? Já está elaborando, já elaborou, já processou na mente, né? Já processou no cérebro e consequentemente nas emoções. E aquilo se torna algo, né, uma resiliência, um processo que você conseguiu passar por aquilo, conseguiu viver aquilo. Deixa eu ler aqui. Você está falando, estou escutando você e sinto um aperto no peito. Pois César, é isso que eu estou falando. Você tem compaixão, sabe? Mas que isso também não seja algo que atrapalhe a tua vida. Porque se atrapalha, se isso vem como algo para atrapalhar, você precisa trabalhar também, certo? É importante trabalhar isso para você não absorver, sabe? Aquela coisa do absorver a ponto de você não conseguir, né, também lidar com aquilo, entende? Porque a gente que vê alguém passando por isso, a minha vontade, né, particular, é abraçar aquela pessoa, é dar uma palavra de conforto e dizer assim, olha, que o Senhor te console, que o Espírito Santo possa te consolar, que Ele possa te abraçar, sabe? E ir aí dentro, na sua dor, no seu coração, aonde ninguém mais pode ir. Eu falo isso para a pessoa, eu abraço a pessoa, eu beijo a pessoa e eu digo, estou aqui. Se você quiser chorar no meu ombro, chora. Se quiser me abraçar, me abraça. Sabe? Tem gente que tem dificuldade de abraçar, né? Porque não tem esse... É muito importante. Abraço é maravilhoso. Sabe? Abraço é curador. Entende? Então, deixa, sabe? A pessoa que está querendo te consolar, te console. Sabe? Aceita o abraço, abraça também. Entende? Oi, Débora. Bom dia, boa noite. Bem-vinda, tá bom? A Nilza tá falando assim, verdade, vive em função do que partiu. Tem que ter um profissional para ajudar a se encontrar, porque a depressão toma a pessoa, exatamente, né? Para não entrar em algo mais, né, profundo, e se a pessoa não está conseguindo processar e elaborar esse luto, é importante ter a ajuda profissional, certo? O luto acaba se tornando parte da essência, algo que marcou a sua história de vida. Então, assim, às vezes a pessoa ela passou por um luto, né? Conheço uma menina que ela perdeu o filho num acidente de carro. Foi uma coisa muito abrupta. Então, ela estava vivendo o luto. Em menos de, acho que 4 meses, ela perdeu a mãe, que a mãe já estava num processo
né, de câncer ali e estava piorando e ela perdeu. Cada luto é uma forma de se expressar, né? A pessoa se expressa de uma forma em cada luto, nunca um é igual ao outro, né? Então tem pessoas que passam talvez por perdas muito próximas uma da outra e está nesse processo de luto e aí precisa realmente dessa ajuda profissional para não entrar numa depressão profunda. Também entra a questão dos amigos, sabe? Não é, e os amigos eles não é que eles fiquem tipo assim, ai, eu também tô triste, eu também tô isso. Os amigos têm que chegar trazendo uma palavra de encorajamento, de ânimo, sabe? De força. Ou, às vezes, não falar nada. É apenas o abraçar, é apenas o acolher, é estar ali junto, sabe? Tá ajudando naquilo que for preciso. A pessoa, às vezes, não consegue arrumar a casa, não consegue limpar a casa, você vai lá, ajuda, entende? É isso. Muitas vezes é isso que a pessoa está precisando, não é de ficar falando, eu sinto o tempo todo, entende? Mas de estar presente, sabe? E se perceber que isso está tomando uma proporção, né, muito fora do seu normal, do seu cotidiano, de que aquilo que você fazia não consegue mais fazer já há meses, já há anos. Aí a pessoa precisa realmente, né, dessa ajuda, desse suporte psicológico. Então, acaba se tornando parte da essência da pessoa, algo que marcou a sua história. O sentir toma outra forma quando a pessoa está nesse processo, né, nesse estágio de aceitação, transformando a dor em resiliência diante da perda tão profunda. Pega a dor tá ali, você vai transformando na resiliência, vai transformando nesse processo de superar aquela dor. Esquecer não vai, né? Sentir a perda, a Nilza falou aqui, 40 anos, a pastora Nilza falou que 40 anos, ela ainda sente, né? Ela ainda lembra de como foi. Foi como se fosse ontem. Eu perdi meu tio, um tio muito querido, um tio que nós amávamos muito. Até hoje a gente sente, mas a gente processou, eu processei, sabe? O luto, eu elaborei o luto. E eu hoje lembro dele com carinho. Hoje eu lembro dele, tenho lembranças boas, eu compartilho com as pessoas, meu tio, ele viveu isso, ele fez isso, olha que lindo que aconteceu na família e tal, através da vida dele. É isso que a gente tem que fazer, sabe? É ser grato por aquela pessoa que passou na nossa vida e que foi especial, foi importante, entende? E lembrar com saudade, sim, vai bater saudade, sabe? Vai bater, né, aquela sensação de, poxa, eu queria tanto que estivesse aqui, mas já conseguiu aceitar e elaborar o luto, ok? Cada pessoa vai encontrar uma trajetória ímpar de aceitação, tá? Ou seja, ela vai trilhar um caminho de aceitação ímpar, único. Não vai ser igual ao de outra pessoa. Cada um vai encontrar esse processo, né? Não existem fórmulas, não existe uma matemática. Não existe aquela coisa de dizer assim, vai ser assim, assim, assado. Essa é a matemática do luto. Não, não existe, certo? Cada um tem um processo diferente, tá? Embora o exemplo de outro, como eu falei aqui, o exemplo do rapaz, de não ter processado, né? E acabou o quê? Descarregando na raiva e surtando mesmo, literalmente, né? Ele ficou desesperado, né? A ficha caiu, ele se desesperou. E ele tinha uma filha, uma bebezinha para cuidar, entende? Então, é importante você ter esse processo, né, esse estágio de aceitação e superar isso. Verônica está falando assim, agora, dia 14, vai fazer 2 anos que perdi meu irmão mais novo. Ele tinha apenas 26 anos e já passou o luto. Tenho só as lembranças boas dele. Sábado perdi minha mãe, que completa 64 anos, dia 29 desse mês. Mas Deus é bom e tem cuidado de mim. Exatamente, Verônica. Né? Foi ela que eu falei que eu cheguei domingo, né? Abracei ela quando fiquei sabendo. E é muito importante você aceitar, né? Passar por esse processo, nesse estágio de aceitação e superar, né? E ser alguém resiliente. Então, gente, para alguns, os projetos cotidianos ou o compromisso com membros da família podem representar a raiz da motivação. Eu preciso continuar, eu preciso seguir.
a minha família tá aí, meus amigos precisam de mim, minha família precisa de mim, eu vou continuar. Entende? É importante. O engajamento em causas e projetos maiores, sabe? Essa minha amiga que perdeu o filho num acidente de carro, ela e o marido estão num projeto de duplicação, né, do lugar da via, né, da rodovia que eles perderam o seu filho. Eles estão engajados nesse projeto. Eles chegaram até o presidente aqui, entende? Por quê? Porque eles entenderam, né, que tipo assim, não pode ficar, perpetuar, né, esse acidente. Eu preciso fazer algo. E eles estão fazendo algo, eles estão se engajando nesse projeto, né? Graças a Deus tudo tem corrido e provavelmente vão duplicar, né, a rodovia. Deixa eu ver outra coisa aqui. E isso, né, esse engajamento desses projetos maiores, como por exemplo esse da minha amiga, né, vai sinalizar o norte para a retomada do movimento vital da sua vida. Sabe, você tá ali lutando por algo. Tem a minha família precisa de mim, meu outro filho precisa de mim, a minha esposa precisa de mim. Isso vai ser motivação para você conseguir continuar, ok? O luto deve ser vivido, como eu falei, né, desde o início, porém, ele tem um tempo de ir embora. Então não evite viver esse luto. Viva, chore. É para chorar? Chore. Para sentir? Vai passar pelos estágios? Vai. Eu tô nesse estágio aqui, provavelmente. Você que tá assistindo a live, né, e entendendo esses processos. Deixa eu ver aqui quantos minutos faltam. Faltam 9 minutos. Então, você precisa entender que ele vai passar, que ele tem um tempo determinado, que ele tem um tempo. A gente não sabe qual tempo, cada um vai processar e vai elaborar num tempo, mas ele vai passar, e ele tem que passar, é preciso passar, certo? Então não evite viver o luto, porém deixe de ser, não deixe de desenvolver, né? Deixe isso, né, a resiliência, a superação ser desenvolvida, é isso que eu quero falar, em você. Para quê? Para que você possa elaborar e passar pelo luto, né? Passou, já passei, a fase de luto já passou, agora eu superei, ficam as lembranças, fica a gratidão, fica realmente as lembranças e a saudade no coração, ok? Traga a sua memória em forma de gratidão, sabe? Você lembrar da pessoa e você ter essa lembrança de dizer assim, nossa, ela fez isso, ela era engraçada, ela fazia aquilo, isso e aquilo, é tão bom e tal, entendeu? E aí você ter essa gratidão por essa pessoa ter passado por sua vida e ter vivido com você, sabe? E dizer, nossa, obrigada mesmo, né, pelas experiências, pelos momentos bons que eu vivi, no meu caso, né? Obrigada a Deus pela vida do meu tio, que foi um instrumento do Senhor na vida de todos da minha família, né? Foi alguém que nos mostrou e nos ensinou tanta coisa. Obrigada. Agradecer pelas experiências, pelo que viveu com essa pessoa, né? E ainda que pareça que seja difícil você lembrar isso, né? Você ter essa lembrança, mas isso é importante, né? Por quê? Porque elas te fizeram crescer, elas fizeram parte da sua vida em algum momento, fizeram algo para você em algum momento. Então você precisa lembrar com gratidão, você precisa lembrar com alegria, sabe? Com saudade, saudade daquela pessoa, saudade de momentos, né, vividos com ela, que fez isso ou aquilo. Então é importante você ter essa gratidão no seu coração e passar, né, e elaborar esse processo e se tornar algo, né, de superação, algo, né, que você viveu e que te ensinou muito. Ok, gente? Essa é a nossa live de hoje. Como muitos falaram, né? Nossa, é um assunto tão delicado, é um assunto tão pouco falado, né? As pessoas não falam, não gostam de falar, como também não gostam nem de ouvir, sabe? Tem gente que fica preso, né? É como se internalizasse e não colocasse para fora aquilo, porque não gosta de falar, mas é importante falar, para colocar para fora, para, né, tirar isso,
né, de dentro, talvez esse processo, esse estágio de negação, sabe? Ou a tristeza, o vazio, a sensação de vazio, você vai passando por essas fases e você vai tendo paciência. Vocês que estão vivenciando com alguém que está passando pelo luto, tenha paciência, sabe? Quando estiver convivendo com essa pessoa, traga sempre a memória dessa pessoa, que o luto ele vai passar, né? Que a dor ela vai passar, que a lembrança vai ficar, que a saudade vai ficar, mas que isso vai, né, se tornar em memórias boas, isso vai se tornar superação, resiliência para a tua vida. Existe alguma forma, Pio está perguntando, de aliviar esse luto? Como fazer algum curso ou uma viagem? Pio, na verdade, como eu estou falando, né? Se você sente que isso está realmente assim, paralisando tua vida, atrapalhando, e esse processo não está sendo elaborado, né? O luto não está sendo elaborado, se você acredita que realmente não está conseguindo lidar com isso, procure a ajuda de um psicólogo. Procure elaborar esse luto. Mas, como eu estou falando, a vida, ela deve continuar. Sabe, os seus momentos de lazer precisam acontecer com sua família, com você mesmo, né, sozinho, se você gosta de sair sozinho, tomar um café sozinho, ou com algum amigo, ou com a família, continue a fazer, entende? Continue a viver a sua vida, porque é isso que vai, né, te impulsionar, como eu estava falando no final aqui. Você vai ter a razão, sabe? Poxa, eu preciso continuar, a vida continua, né? Vida que segue, eu preciso viver na minha vida. E isso vai sendo elaborado, ok? Então, tenha paciência, vai passar, sabe? Elabore. Mas se você está tendo muita dificuldade, procure um profissional. É importante você procurar um profissional para te ajudar nesse processo, ok? Gente, é isso. Nós finalizamos nossa live aqui sobre o processo de luto, como lidar com o luto. Eu agradeço a todos pela participação, eu agradeço a todos por estarem aqui, né, compartilhando, né? Como a Rosana acabou de falar aqui, muito obrigada, entender, sentimos melhor. O entender a dinâmica das suas emoções, o entender, por exemplo, esse processo de luto, é importante, sabe? Você sabe que você vai passar provavelmente por esses estágios, como eu falei, cada um vive um luto diferente, mas esses estágios provavelmente você passe e você vai aprender a ser resiliente, aprender a detectar, aprender a lidar com aquilo. Não consegue? Procura um profissional, sabe? Que você vai ter esse espaço para conversar, para abrir o coração. E o profissional, né, o psicólogo, vai te ajudar a elaborar, se você não está conseguindo elaborar, ok? Graciela falou assim, obrigada, tema muito importante. Obrigada a você pela participação, Graciela, por estar aqui comigo na live. Donata falou muito obrigada, um beijo, Donata, que o seu marido possa realmente, né, viver esse luto, mas também superar, né, isso que está vivendo. Verônica também está vivendo um luto, que você possa superar, certo? E realmente lembrar de coisas boas, né? Coisas boas, viu, Pio? Lembre da sua mãe com coisas boas, né? Com gratidão e com alegria, sabe? De dizer assim, poxa, eu tive a oportunidade de ter a minha mãe, de viver com minha mãe anos, sabe? É importante isso. Ivete falou muito obrigado. De nada, Ivete, obrigada por você estar aqui comigo. Gente, próxima semana, mais uma live no Japão aqui. Obrigada pela participação de cada um, certo? E se precisar de atendimento online, terapêutico, eis-me aqui. Eu atendo online, ok? É só entrar em contato comigo. Um beijo no seu coração e até a próxima terça-feira, se Deus quiser, tá bom? Até lá!